Família Hendrix nunca desiste. E hoje nós temos uma família representada aqui nessa geração. A família Lopes de Moura. Eita glória! Como é bom nós sabermos que existem gerações que não desistem. Como é bom nós sabermos que existem famílias que não desistem. Porque todos nós temos algo, alguma história, algum testemunho para testificar de algo que a gente não desistiu na vida. E senta, que lá vem história! Bom, hoje quem está aqui do meu lado é minha mãe. Professora Jane para muitos, como a sua profissão. Ela hoje é aposentada, né, de professora, pedagoga e pós-graduada em alfabetização. Mas acho que para nós hoje falarmos quem é a Jane, eu acho que ela tem uma história para contar de sua família. E um histórico de alguém que não desistiu. Amém? Isso mesmo. Deus nunca desistiu de mim. No ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido. Quando eu nasci, no parto, né, da minha mãe, houve muitas complicações. E durante o parto, o médico, né, foi perguntar ao meu pai se ele escolheria a minha mãe ou a mim. E Deus escolheu nós duas, eu e a minha mãe. E eu passei, né, toda a minha infância com muito amor, muito carinho dos meus pais. Aos 16 anos, eu perdi o meu pai, um servo do Senhor fiel, amigo do Senhor, um exemplo de homem, de servo do Senhor. E passaram alguns anos, eu perdi também a minha irmã. A minha irmã está com Cristo, glória a Deus por isso. E depois de alguns anos, eu também perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu dormindo, como ela queria. E hoje eu sou órfã, né, de pai, de mãe, e eu também não tenho irmãos. Mas eu tenho uma família linda. Tenho 2 filhos e 4 netos. E eu quero contar o testemunho para vocês do que eu passei quando eu fui diagnosticada com Covid-19. Eu fui internada, eu não conseguia respirar, e fui colocada em um quarto que não tinha ninguém, era só eu e Deus. E naquele quarto eu não conseguia dormir, eu não conseguia respirar e mal conseguia comer. Mas o meu coração o tempo todo era de uma música que ficava o tempo todo, 24 horas no meu coração, eu louvando e exaltando o nome do Senhor. E naquele momento eu falava: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força para eu vencer, para eu sair daqui. Senhor, eu não quero ficar aqui, eu quero sair. E eu fui contando todos os dias, quando o médico virou para mim e disse: para você sair daqui, você tem que ficar 48 horas sem o respirador. E eu virei para o médico e disse para ele: eu vou conseguir. Pois eu consegui. Eu fiquei 48 horas sem o respirador. Fiquei 10 dias internada, 8 dias, 2 dias sem o respirador, e eu consegui vencer o Covid. Quando eu saí, eu fui para casa muito debilitada,
e fiquei me recuperando em casa, com as irmãs da igreja levando alimentos para mim, as minhas refeições, porque eu não podia ficar perto da minha filha, porque a minha filha também estava com toda a sua família, com Covid também. E no decorrer dos dias, eu só louvando ao Senhor, e caminhando e louvando ao Senhor, devagarinho eu caminhava. Aí teve um dia que eu recebi a notícia que o meu genro tinha falecido. Foi muito difícil. Fiquei com minha filha, estou com minha filha até hoje. Porque eu preciso apoiar minha filha e ajudar minha filha. Passaram-se 4 dias depois, o meu marido também faleceu. E eu sei que Deus, o tempo todo, Ele está cuidando de mim, cuidando dos meus filhos e dos meus netinhos. Eu quero dar esse testemunho para você nunca desistir. Nós até podemos desistir de Deus, mas Deus, Ele não desiste de nós. Glória a Deus. E eu quero que você tome uma posição de falar: Senhor, eu não desisto de você, Senhor. Eu amo o Senhor em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na doença, no luto. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu alívio, o Senhor, ó Deus, me resgatou lá, Senhor, da morte, porque muitas vezes eu poderia ter morrido, mas o Senhor, Ele quis que eu estivesse aqui. E se eu estou aqui com um propósito de seguir aquilo que o Senhor tem para que eu faça. Tudo para a honra e glória de Deus. Amém. Eu louvo ao Senhor por isso. Você que está passando por isso, pense: o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu resgatador, o Senhor é que me ajuda. E eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Diante desse testemunho, esse vivo testemunho, sabe o que mais me impacta? É hoje eu encontrar uma mulher, hoje eu encontrar uma serva do Senhor, uma filha de Deus, minha mãe, avó. Sabe o que me impacta hoje? É saber que ela perdeu o pai aos 16 anos e ela não desistiu. O que me impacta hoje é ela ter um histórico de alguém que não desistiu, e eu olho para mim e falo: eu vou conseguir e eu não vou desistir. Amém, Jesus. Mas sabe o que eu encontro diante dessa história que nós temos vivido agora, no tempo do agora? A história de Noemi e Ruth. Uma história tão conhecida, existe um livro escrito no Antigo Testamento de Ruth. Depois você pode estar lendo na sua casa. Mas Ruth e Noemi, elas tiveram um papel bem significativo na história de Jesus. Eita glória! A história de Noemi e Ruth é o quadro como a graça de Deus acontece nos tempos difíceis. A graça de Deus nos encontra em tempos difíceis, porque Jesus é o nosso resgatador. Aleluia. Você pode declarar isso comigo e na sua casa. Jesus é o nosso resgatador. Em Ruth 4:14 diz o seguinte: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. E hoje eu encontro nessa história bíblica que nós estamos sendo resgatados dia após dia. Essa história onde 2 tragédias
assolaram elas naquele tempo. Primeiro, o marido de Noemi morreu. Tempos depois, foi os filhos dela, marido de Ruth e de Orfa, Malom e Quilion. Nesta tragédia, Noemi decidiu retornar a Belém, sua cidade natal, e Ruth, a sua nora, resolveu ir com ela. O famoso versículo que conhecemos aparece em graça com a fidelidade de Ruth, mesmo quando sofreu uma perda terrível para Noemi. Diz o versículo famoso, Ruth 1, 16 e 17, depois você lê, mas eu vou estar falando ele. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Nessa história linda de Noemi e Ruth, as duas não podiam parecer mais dignas de pena naquela época. Quando elas entraram em Belém, sem dinheiro, sem posses, sem filhos para criar, sem nada. Elas não tinham nada para cultivar. Eu não sei se você sabe, mas no século 12 a.C., a segurança de uma mulher, ela estava no marido. E o seu futuro era garantido pelos filhos. E essas duas viúvas não tinham nenhum dos dois. Não tinham. Quantas mortes de entes queridos vivemos? E se olharmos para a sociedade, nós vemos o quê? Fome, nós estamos vendo o quê? Desespero em massa por conta dessa pandemia. Uma desigualdade social. Quase 3.000 anos depois, Noemi e Ruth não tinham esperança. E nós estamos vivendo aqui, nesses 3.000 anos. E agora quantos estão assim, sem esperança? Ou com uma esperança do tamanhozinho de um grão de mostarda? Desolação, dívidas, dúvidas, luto, doenças, depressão. Mas a graça de Deus acontece aqui. A graça de Deus acontece nesse momento. Você já percebeu que a história delas é a nossa história hoje nesse tempo? Bom, hoje eu e minha mãe nos encontramos duas viúvas. Mãe e filha. Mãe e filha. Lá era nora e sogra. Mas eu creio que também o sentimento de uma pela outra era como se fosse mãe e filha. Uau! E nós temos vivido neste tempo. Nós também somos pobres e sem herança. Nós também somos sem posse quando não temos Jesus. Quando não temos um resgatador. Nessa história do agora, no tempo do agora, nós temos vivido isso. E nós precisamos de um resgatador. Nós nos encontramos hoje aqui testificando para você, porque nós temos um resgatador. Glória a Deus. Uma roupa de morte, ela nos envolve. Morte espiritual. Elas enterram os maridos. E quantos não estão sendo enterrados com os seus sonhos, com os seus desejos, com as suas aspirações? Mas nessa história, houve um proprietário de terra, chamado Boaz. Boaz. Ele se aproximou-se de Ruth. E dessa mesma maneira que elas obtiveram um Salvador para a história delas, assim Cristo veio até nós. Amém. Quando ainda éramos pecadores. Você pode estar lendo Romanos 5:28 para confirmar isso. Ele fez o primeiro mover em nós. Amém. E hoje podemos compartilhar que primeiro Ele move em nós para depois através de nós. Jesus veio nos resgatar. Muitos vão passar o que elas passaram nessa vida.
Muitos vão passar o que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão vivendo percas familiares? Mas o que faz a diferença é ter um resgatador. Amém. Com a gente. Aleluia. A graça vai além da misericórdia. A graça é mais do que merecemos, maior do que imaginamos. A graça de Deus é abundante, é superabundante, como a correnteza que vira a gente de ponta a cabeça. A graça é um favor imerecido. É Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Por exemplo, a misericórdia deu a Ruth e Noemi um pouco de comida, aquelas espigas, matou a fome delas. Isso é a misericórdia de Deus. Mas a graça deu um resgatador a elas e um lar. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance, mas a graça deu a ele uma festa. É mais do que merecemos. A misericórdia fez com que o samaritano cuidasse dos ferimentos da vítima, mas a graça fez que ele deixasse um cartão de crédito com pagamento pelos cuidados da vítima. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz, mas a graça escoltou-o para o céu. Eita glória! A misericórdia nos perdoa, mas a graça nos corteja e nos desposa. Amém. A graça faz isso com a gente. A graça faz isso porque Deus faz isso. Graça é Deus caminhar em seu mundo com um brilho nos olhos e uma oferta a que é difícil resistir. É Ele dizendo para mim e para você: ei, sente-se. Sente-se em silêncio por um momento. Eu posso fazer maravilhas com essa dor. Eu posso fazer maravilhas com esse luto. Eu posso fazer maravilhas com essa tristeza, essa depressão, essa culpa, essa ansiedade, essa bagunça que você está vivendo. Acredite nessa promessa chamada graça. Confie de todo o seu coração. Agarre com força toda a sua esperança nele. Imite Ruth. Ocupe-se. Vá até uma versão de grãos na sua vida. Vá buscar espigas, vai trabalhar. Comece a trabalhar. Comece a sair da zona da dor, do luto, da tristeza, da depressão. Não é momento de ficarmos inativos. Não é momento a gente ficar parados. Ei, desperta, ó tu que dormes. Diz o Senhor hoje para mim e para você: dispa-se das roupas do luto e agarre a novas oportunidades. Tome iniciativa. O resgatador te espera de braços abertos. Você nunca saberá o que pode acontecer levantando no meio das cinzas. Você poderá ajudar a trazer Cristo ao mundo, a trazer Cristo a vidas que necessitam, estão desesperadas. Ruth fez isso. Hoje eu estou podendo fazer isso. Hoje a minha mãe está podendo fazer isso. Ajudar a trazer Cristo a vidas, Cristo ao mundo. Ruth fez isso. Boaz casou-se com Ruth. Tiveram um filho chamado Obed. Obed gerou um filho chamado Jessé. E quem gerou? Davi. Jessé gerou Davi, o segundo rei mais famoso nascido em Belém. Ele foi o segundo rei mais famoso porque Jesus foi o primeiro. Ruth revelou Jesus. A vida complicada e difícil de Noemi e Ruth fez parte da genealogia de Cristo. Quem disse que a nossa vida não pode acontecer o mesmo, não é? Revelar Jesus ao mundo em
toda e qualquer situação. Amém. E dizer como Paulo em Filipenses 4, 11, 13. Depois você lê, mas diz Paulo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu sei que com tudo que a gente está passando, eu e você, Nossa família. nossa família, eu sei e estou vendo o cuidado do Senhor nas nossas vidas, com o mesmo cuidado que Ele teve com a Ruth, com a Noemi. O Senhor está tendo esse cuidado comigo e com você. E a palavra do Senhor fala que Ele cuida das viúvas e dos órfãos. E eu vejo a mão do Senhor cuidando de mim, de você, dos nossos netos e do seu irmão também. Eu creio que o Senhor é o nosso Deus. Eu vejo a mão do Senhor cuidando da gente. E mesmo em tanta dor que a gente está sentindo, porque o luto dele não é fácil. E o Espírito Santo está nos consolando a todo tempo. Mas em meio a tudo isso, eu vejo a minha filha aconselhando pessoas que precisam de Jesus. Eu estou evangelizando, mesmo ao luto, eu estou evangelizando pessoas que estão afastadas de Jesus. Elas estão retornando a Jesus. Então, hoje, nós temos ressignificado o luto. Deus tem nos usado para a honra e glória dele em momento de tristeza, de dor, mas a gente não vai ficar o tempo todo na tristeza e na dor, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que consola o nosso coração, um Deus que dirige os nossos passos, para que a gente possa prosseguir em propósito para tudo o que Ele tem para a minha vida, para a vida da minha filha, do meu filho e também dos meus 4 netinhos. É uma família que não desiste. E eu faço parte agora dessa família. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Vamos provar e ver o quanto o Senhor tem sido bom. Amém. Ele é o nosso resgatador. Ele pode ser o seu resgatador. O resgatador das suas dores, o resgatador do seu luto, das suas dificuldades. Ele pode ser o seu resgatador. Abra seu coração, mediante a tudo que você está vivendo. Aqui em casa, nós temos o nosso resgatador. Amém. E é o que nos faz ir além da dor, é o que nos faz a ir além de tudo que estamos vivendo. Porque nós temos provado o resgate todos os dias. Amém? Amém.